Uma das maiores disputas desse ano de 2022 não é entre Mercedes e Ferrari ou Red Bull e Ferrari. Na verdade, nós estamos falando da disputa que existe entre os dois pilotos da equipe Mercedes em si, os dois britânicos, compatriotas, George Russell e Lewis Hamilton. E segundo o novato da Mercedes, o objetivo é justamente bater o mestre, conseguir superar Lewis Hamilton nos próximos anos da Fórmula 1. Se você quer saber tudo sobre isso, fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e George Russell já é um prodígio antes mesmo de conseguir entrar na Fórmula 1. Na Fórmula 3 andou super bem, na Fórmula 2 é o recordista de diversas questões, inclusive de maior número de corridas ganhas em apenas uma temporada. E na Fórmula 1 foi o responsável por conseguir quase algumas pole positions pela Williams e pódios, mesmo nestes anos em que a equipe inglesa não conseguiu andar tão bem assim na categoria. E agora se encontra na Mercedes, onde tem seu maior ídolo ao seu lado, Lewis Hamilton. Ele sempre foi o espelho para que George Russell conseguisse chegar à Fórmula 1. E isso foi realmente algo incrível para ele. Conseguiu se aproximar de seu ídolo e agora pilota na mesma equipe que ele. Mas ele sabe, para que ele consiga superar ele na Fórmula 1, consiga se tornar campeão mundial em algum momento, é necessário que ele bata Lewis Hamilton de frente, situação que já tem acontecido nesse ano. Desde o início do ano nós vimos George Russell copiosamente, recorrentemente, chegando à frente de Hamilton nas corridas. Mas agora a coisa ficou séria. Hamilton entrou novamente na briga, após conseguir consertar um pouco melhor o W13 e ajustá-lo para seu estilo de pilotagem. E é este momento que George Russell precisa reagir e passar à frente de seu companheiro de equipe, provando que ele conseguirá sim se tornar campeão mundial de Fórmula 1 em pouquíssimo tempo na categoria. Hoje em dia, após o GP da Hungria de Fórmula 1, George Russell se encontra 12 pontos à frente de Lewis Hamilton no campeonato. E isso pode parecer pouco, mas significa muito para os dois pilotos. Hamilton teve sim uma sequência de má sorte nesse ano que não o permitiu ficar à frente de George Russell em diversos GPs que estavam certos, mas ainda assim, em outras corridas ele realmente apenas não teve essa oportunidade por não ter conseguido ter um ótimo ritmo como o próprio George Russell teve nesses GPs específicos. Claro que os resultados são incríveis. George Russell se sente muito satisfeito, mas pretende melhorar cada vez mais dentro das pistas. Eu ainda gostaria de melhorar um pouco o meu jogo. Se estou jogando contra os melhores do esporte e quero ser o melhor, preciso ser no topo do meu jogo todas as semanas. E ao contrário do que se esperava, George Russell ainda falou mais nessa entrevista. Ele disse que se compara sim com Lewis Hamilton. E eu acho que, sinceramente, e agora é a minha opinião, é importante de certa forma se comparar sim. Se você quer ser o melhor em alguma coisa, é preciso você se comparar com o melhor. No caso de George Russell, para ele, o melhor de todos os tempos é Lewis Hamilton. E o Hamilton é o alvo de comparação de George Russell. Aparentemente é nesse sentido. Ele se espelha em Hamilton e a intenção é conseguir chegar no patamar do piloto inglês e veterano da Mercedes o mais rápido possível e talvez até mesmo em algum momento ultrapassá-lo em questão de talento, habilidade e, claro, experiência. Preciso olhar para meu companheiro de equipe e ver se ele está constantemente fazendo algo melhor. E há algumas pequenas coisas em que ele provavelmente é consistentemente melhor do que eu. Por enquanto, que eu quero melhorar. O time alemão começou o ano de 2022 com muita dificuldade, não conseguia ter bons resultados e muito menos conseguia ser extremamente veloz como ele mesmo gostaria nesse ano especificamente. Aparentemente não era isso que eles gostariam para esse ano. E, inclusive, o próprio Lewis Hamilton sofreu muito no decorrer dessa temporada com isso tudo. Aparentemente o W13 nasceu com ajustes que não beneficiavam tanto assim o estilo de pilotagem
de Hamilton na Fórmula 1. Ao contrário das previsões que diziam que o novo regulamento de 2022 iria sim ajudar Hamilton a ser mais veloz do que o normal quando comparado a outros pilotos. George Russell teve sorte. Seu estilo de pilotagem se adequou perfeitamente a como o W13 reagia dentro das pistas, parecendo muito principalmente com os carros da Williams do ano passado e ano retrasado. Mas agora Hamilton consegue novamente ter um ritmo muito melhor do que antes e começa a ameaçar seu companheiro de equipe cada vez mais. Mas independente de qualquer coisa, Russell admite que seu objetivo principal é melhorar a cada corrida que se passa. Estou indo lá para fazer meu próprio negócio, para fazer o melhor trabalho possível e estou à frente de Lewis. Ótimo, se eu estava um pouco atrás, é assim que é. Estamos muito longe do potencial máximo, é por isso que temos um pouco de otimismo. E sinceramente, quando a gente parte para analisar o design, o conceito do carro da Mercedes, nós percebemos que muito provavelmente eles realmente estão distantes do potencial máximo do W13. O conceito Zero Side Pods, apesar de ser algo extremamente polêmico, também é algo que nos traz, de certa forma, uma pulguinha atrás da orelha, porque é um conceito da aeronáutica e que diminuiria muito a arrasto aerodinâmico ao mesmo tempo que aumentaria a eficiência do efeito solo nesses carros. De qualquer forma, nós sabemos que sim, o W13 deve em algum momento desse ano ou do ano que vem, em que muito provavelmente se chamará W14, ter seu potencial completamente desbloqueado. E aí sim, nós teremos Hamilton e Russell disputando especificamente por vitórias para o ano de 2023 ou principalmente na segunda metade de 2022. E é isso que George Russell diz. O principal objetivo da equipe é chegar nessa segunda metade de 2022 após as férias de verão, ou seja, no GP de Spa de Fórmula 1, com chances de batalhar constantemente por vitórias contra a Ferrari e contra a Red Bull. A equipe fez um trabalho incrível nesse fim de semana na Hungria. Depois das dificuldades de sexta-feira, conquistamos a pole position no sábado e um pódio duplo no domingo. Estamos fazendo progressos importantes e estou orgulhoso do trabalho de todos. Na segunda parte da temporada, estaremos ainda mais focados. Queremos lutar pela vitória. E depois desse GP da Hungria de Fórmula 1, nós vemos que sim, a Mercedes tem condições de lutar pela vitória, nós apenas não sabemos se essas condições aconteceram apenas em traçados que podem beneficiar a equipe alemã. O traçado da Hungria, como eu já disse em outros vídeos, sim, ajudou a equipe a conseguir tirar muito do potencial do W13 naquelas condições. Uma pista de média e baixa velocidade em curvas e retas curtas. Mas será mesmo que, por exemplo, no GP de Spa, onde as retas são maiores, curvas de alta e média velocidade, a Mercedes conseguirá sim ter um bom desempenho? Essa é a incógnita que fica. Mas independente de qualquer coisa, nesse momento os dois companheiros ali de equipe, tanto Hamilton quanto Russell, têm de estar focados em batalhar um contra o outro. Até porque seu primeiro rival, apesar de muitas vezes ser seu amigo, é justamente o seu parceiro dentro da sua equipe. E inclusive, Lewis Hamilton não tem um histórico tão positivo assim com parceiros que batiam de frente com ele. Diga-se de passagem, Fernando Alonso e Nico Rosberg. Os dois acabaram espanando em algum momento. Fernando Alonso saiu da McLaren assim que ele percebeu algum tipo de oportunidade vinda de outra equipe, enquanto Nico Rosberg apenas venceu o campeonato de 2016 após alguma sequência ali de derrotas de Lewis Hamilton e acabou se aposentando da Fórmula 1, e ele mesmo diz que de certa forma foi por não ter aguentado tanto aquela pressão que ele não conseguiria suportar nos outros anos. Hamilton é sim um cara que é difícil de lidar quando você é companheiro de equipe dele. Dificilmente ele aceitará perder para você. E George Russell vai enfrentar essa batalha, que ainda pode durar por muitos anos até que Lewis Hamilton decida se aposentar da Fórmula 1. Mas será mesmo que Lewis Hamilton vai ter a capacidade, mesmo nesse final de carreira dele, de bater George Russell? Ou será que o novato da Mercedes conseguirá bater Lewis Hamilton não apenas em 2022, mas nos próximos anos da Fórmula 1? Será o que deve acontecer? Qual que é a sua opinião sobre isso? Já comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo, que eu quero saber o que você pensa também.
Claro que eu já falei sobre isso em outros vídeos aqui do canal, você pode encontrá-los aqui na playlist de vídeos do Hora do Piloto, mas eu acredito que Hamilton ainda tem sim gasolina para queimar. Esse inclusive é um dos pré-requisitos para que ele se aposente da Fórmula 1. Ele já falou, e é claro que eu vou falar sobre isso em outro vídeo que eu ainda vou gravar, inclusive para você assistir esse vídeo é só você se inscrever e ativar o sininho, mas ele disse basicamente que não quer se aposentar em um momento de baixa em sua carreira, quando ele estiver perdendo rendimento. Ele pretende se aposentar antes dessa curva de baixa na Fórmula 1. Ou seja, segundo ele ainda tem gasolina para queimar para conseguir disputar não apenas com Russell, mas também com o Charles Leclerc, Max Verstappen e os outros pilotos de Ferrari e Red Bull. Ou seja, nesse momento, segundo o próprio Lewis Hamilton, ele ainda tem a capacidade de disputar contra seu companheiro de equipe e contra outros pilotos dentro da categoria. Agora, se isso significa que ele vai ou não vencer Russell, já é outra questão. Russell talvez seja um dos pilotos mais talentosos da Fórmula 1 hoje em dia, inclusive comparável a Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Max Verstappen, Lando Norris e muitos outros talentos da categoria. No fim das contas, George Russell é sim um piloto capaz de se tornar campeão mundial da Fórmula 1. É frio, estrategista, calculista e muito veloz, independente da situação. Não é à toa que mesmo com uma Mercedes, que não pode ser considerado como o melhor carro do grid da Fórmula 1, ele conseguiu fazer a pole position no GP da Hungria em cima das Ferraris, o que foi um feito inacreditável naquelas condições. E isso significa basicamente uma coisa: Russell tem velocidade e tem talento. O que lhe falta, na minha opinião, e que Hamilton tem de sobra, é simplesmente experiência. Hamilton não pode se esquecer de que ele é sim heptacampeão mundial de Fórmula 1. E isso não é simplesmente por mérito do carro ou da equipe. O piloto fez toda a diferença. Se não fosse o piloto, por exemplo, lá no ano de 2018 ou 2019, não me lembro agora exatamente qual ano, na briga contra a Ferrari de Sebastian Vettel, se não fosse Hamilton, ele teria perdido aquele ano. Então, realmente, o piloto também é um dos melhores de todos os tempos da Fórmula 1 e ele tem experiência. A tendência é que George Russell consiga sim andar próximo de Hamilton nos próximos GPs e nos próximos anos, mas acredito eu que para que essa ultrapassagem em questão de talento e também em questão ali de experiência aconteça, é necessário que Russell ainda corra muito tempo ao lado de Hamilton e sem fraquejar e muito menos sem se colocar na zona de conforto. Mas independente de qualquer coisa, essa é a minha opinião sobre isso, eu também queria saber a sua, como eu já disse, comenta aqui embaixo. Não esqueça de deixar o seu like ou dislike e explicar nos comentários também o porquê você fez essa avaliação. E claro, se inscreva, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos e fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!